Olá, essa pergunta te chamou a atenção? Se chamou, clique aqui, que a minha chamou a minha também. Bem, para quem veio da pobreza, ficou um registro, e os nossos registros, eles ficam aqui, ó, no corpo. E alguns desses registros são: faltou, pouco dinheiro não resolve, eu preciso de tanta coisa que para resolver tem que ser muito dinheiro. Então, como que a gente lida com isso? Vamos lá. A pergunta é: por que trabalho tanto e o dinheiro nunca para na minha mão? Primeira coisa é perceber o padrão. E qual é o padrão nesse caso? O padrão é que a gente tem essa percepção profunda, profunda mesmo, ficou registrada na nossa pele, no nosso corpo, de que dinheiro pouco não vai resolver o nosso problema. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não consegue pensar e ter um planejamento financeiro de longo prazo. E isso precisa ser ajustado com carinho, porque isso é uma coisa que tem sérias consequências. Porque mesmo no momento em que as nossas necessidades primárias, como, por exemplo, a de alimentação, elas estão atendidas, a gente fica correndo atrás de uma infinidade de outras coisas, que tem a ver com a aparência pessoal, que tem a ver com status, e que, na verdade, talvez não sejam as prioridades, para que a gente possa, estruturar o essencial para a nossa vida, o essencial para que a gente possa ter um tempo para, além de correr atrás de dinheiro, aprender a lidar com ele. Então, como é que a gente faz? Eu venho dessa experiência. Quando você cresce sentindo isso, então não é porque você não sabe dar valor ao dinheiro, não é porque só ter tempo, né, conseguir abrir o tempo para estudar sobre finanças vai resolver. Primeiro, é necessário resolver esse registro emocional de que falta muito e dinheiro pouco não vai resolver. Então, quer dizer, isso é uma questão de fisiologia. A gente ajusta isso numa constelação familiar, a gente ajusta isso tomando consciência no momento em que eu paro, tiro um tempo essencial para fazer um planejamento financeiro, para aprender um pouco sobre isso. Respira um pouco e sai um pouco do modelo por exemplo, dessas crenças, que aí são umas crenças culturais, né? Que eu preciso de pouco, querer muito é ambição, se você já tem o suficiente, tá bom. A gente ainda vive como, de geral, assim, o povo brasileiro, né? Por exemplo, na camada social onde eu sempre vivi, onde eu nasci, onde eu sempre vivi, a gente tem dificuldade para pensar no amanhã, porque a gente tem registros históricos de que eu sempre costumava falar assim, como é que é? Eu, eu vendo o almoço para comprar janta, trabalho hoje para o sustento de amanhã. Então, assim, gente, a visão de longo prazo é muito importante para que a gente possa ter uma boa gestão da vida financeira. E quando a gente sentiu muita falta, a gente vivia no dia a dia. E vivia sempre como uma experiência de carência, sabe? Quando supria uma coisa, tinha mais três na lista, três, três itens importantes na lista: um calçado, uma roupa de frio, um... Só quem viveu para saber, né? Então, é assim, se você viveu na pobreza,
Se você teve uma experiência de pobreza, saiba que você vai precisar olhar para isso no seu dia a dia. Você vai precisar qualificar o que você já tem, dar valor ao que você já tem, nutrir o que você já tem. Porque isso leva a gente para uma visão da vida, as coisas materiais não são importantes, desqualificar, desqualificar. E, por outro lado, sem perceber, viver preso nisso, viver preso numa satisfação rápida. Eu vou pensar no hoje porque talvez amanhã não exista. O problema é que quando a gente amanhã existe, viver como se não houvesse amanhã, aproveitar tudo hoje. Claro que isso também tem um lado bom, né? De, de aprender a ter, a tirar proveito, a estar feliz, sabe? Com, com, compartilhando o almoço de hoje, tudo tem um lado bom, né? Mas essa segurança financeira, essa dificuldade para lidar com as grandes questões, como, por exemplo, assim, a questão de tempo, eu tive muito problema com isso. Pensava assim, eu ganho outro dinheiro, eu ganho outro, mas para ganhar é trabalho, e trabalho nesse ponto da história é tempo, e eu tenho só X tempo, X horas no dia para trabalhar. Então, quando meu foco está muito no consumo, primeira coisa que acontece é que eu vivo correndo atrás do dinheiro. Eu não tenho tempo para pensar sobre o dinheiro, para pensar o que é o dinheiro, como ele funciona, como eu posso administrá-lo, onde eu posso encontrá-lo. Então, o foco do trabalhador, ele não está. Eu costumava dizer isso, quer ver? Eu dizia assim: a alegria de pobre é pagar. Porque a minha alegria era pagar, poder pagar, entendeu? Poder pagar. E era tanta coisa que eu precisava, tanta coisa que faltava, que eu achava assim, ficava difícil dar valor a pouco dinheiro. Porque ele já tinha destino certo. Quando ele chegava, ele já tinha destino certo. Não é que ele chegava para eu gastar, ele chegava para eu pagar. E essa conta nunca fechava, que eu vivia sempre no vermelho. E em muitos momentos, se eu não prestar atenção, eu ainda faço isso. E olha, que já não é tão necessário. Então, ressignificar esse padrão, perceber quando eu entro nesse padrão, perceber quando eu estou nesse padrão, lembrar da história do tio Patinhas, começar a valorizar cada moeda, não precisa ficar pão duro, mas, mas isso vai fazer muita diferença. E esse é o começo da resposta para essa pergunta, que aí esse é um fator que é tão profundo que às vezes a gente nem pensa muito sobre ele, mas ele é muito importante. Aí depois disso, nós vamos continuar respondendo essa pergunta em outros vídeos. Por favor, se inscreva no canal, acompanhe essa playlist nova. E ter dinheiro é como diz aquele cantor sertanejo, esqueci o nome dele, que o Leonardo falou assim, perguntaram para ele qual é a sua maior felicidade, ele falou assim, não precisar dormir preocupado sobre como eu vou pagar isso ou aquilo amanhã. E a gente merece isso. E é possível? Tudo é possível, mas a gente precisa estar aberto para isso. Um abraço e até a próxima.